Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Diálogos da Educação, o podcast do SINDUPS, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública do Espírito Santo. Bom, hoje nós vamos falar de economia, então eu tenho duas convidadas aqui, Raquel Riz, que é diretora do SINDUPS e professora da Rede Municipal de Vitória, né? E também coordenadora da Escola 7 de Outubro da CUT. E ao lado dela, a minha amiga de longa data, Sandra Bortolom, que é economista do DIESE, é o Departamento Intersindical de Socioeconômico, Estatística. Socioeconômicas O nome é grande mesmo. grande. Raquel, bem-vinda mais uma vez, né, Raquel? Obrigada, Tânia. É mais um podcast Diálogos da Educação, que eu acho que é um instrumento importante, né, para nossa categoria. Eu acho que por aqui passa tantos assuntos importantes, tantos temas relevantes, e é mais um canal para que a gente possa levar, né, um pouco mais de debate, de conhecimento para a nossa categoria. S Obrigada. Sandroca, vamos lá. Que bom que você está aqui. Obrigada, Tânia. Eu que agradeço. Acho que essa iniciativa do SINDUPS é muito bacana. Na verdade, até um certo ponto é inovadora, né? Porque você tem um podcast que aí todos os trabalhadores podem assistir, podem ver, e aí falar um olá para todo mundo que vai ver esse podcast. E parabenizar realmente o SINDUPS por esse mais um canal de comunicação, né? Pois é, a gente está no YouTube e também no Spotify, ou seja, e você pode compartilhar, curtir, compartilhar esse programa com os seus colegas. Vai ser muito legal, porque a gente precisa tal do engajamento, né, Raquel? Importantíssimo. Sim. Comenta, manda recado para Sandra, para Raquel, que a gente responde. Vamos começar? Vamos começar com a Sandra, Raquel. Vamos lá. Você vai me ajudar a fazer esse programa, tá? Porque economia é um negócio complicado mesmo, né? A gente não entende muito. Muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. O preço sobe, mas a gente acha que não subiu, que o dinheiro está curto e que o salário não dá, não chega no fim do mês, né, Sandra? Mas, Sandra, vamos começar falando de inflação, né? Custo de vida. Essa sensação que a gente tem, que apesar dos preços, dos preços terem diminuído muito nesse governo atual, mas a sensação que a gente tem é que o custo de vida é alto. Como é que a gente pode explicar isso? É um tema que primeiro está na ordem do dia, né? Existe realmente uma insatisfação meio velada, mas existe, né? Embora a gente tenha tido, evidentemente, melhorias em alguns produtos, né? Principalmente quando a gente fala de produtos eh, elaborados ou produtos duráveis, semiduráveis, mas a inflação ela é um conjunto, é uma cesta de um conjunto de produtos que é analisado apenas a variação. Então, qual a principal diferença entre inflação e custo de vida? A inflação, ela captura a variação de preços. Por exemplo, se você tem uma caneta, ela custava R$ 8 e ela passou a custar R$ 12, ela teve uma variação de preços. Então, isso é o que a gente chama de inflação. E aí você faz a metodologia, nós temos vários índices que medem a inflação, e cada um tem com base numa determinada pesquisa de orçamento familiar. Então, inflação, variação. Inflação é medição, e a sensação é um outro fator. Então, você tem a medição e você tem a sensação. A medição ela é técnica, né? Uhum. A sensação é aquela em que você fala mais do nível de preços, que é diferente de variação. E o nível de preços, para algumas cestas de produtos, ele não retrocede, ele não volta a 3, 4 Hum. anos atrás. Então, você acha, por exemplo, que a escola do seu filho, vamos admitir, se for uma escola privada, se você vai comprar um determinado eletrodoméstico, ele não volta a ter preços que você tinha 3, 4 anos atrás. Então, variação é uma coisa, nível de preços é outra. E o nível de preços no Brasil é muito difícil ele baixar, a não ser em alguns produtos, evidentemente, que a gente sente. Mas a gente sente, como foi o exemplo até que a Raquel falou aqui antes no nosso bate-papo. Mas o nível de preços está muito elevado, considerando a variação do salário mínimo. Então, daí você tira 2 aspectos.
primeiro, como é importante você valorizar o salário mínimo e fazer os reajustes conforme alguma variação, porque senão você não consegue colocar essa corrida. Aí você pode me fazer uma outra pergunta: mas por que esse nível de preços é tão elevado? Aí eu te respondo Eu ia com perguntar isso. é, se eu te respondo com um ditado. Vocês já ouviram algum agente econômico falar: "Ah, a gasolina subiu, ah, o salário mínimo subiu"? Vocês já ouviram ele falar: "Eu vou diminuir minha margem para não colocar no preço"? Vocês já ouviram isso? Não. Jamais. Então, nós temos uma indexação na economia, que faz parte das estruturas econômicas no Brasil, aonde todo repasse de custo, na primeira ordem, numa segunda ordem, é repassada para os preços. Então, com O algumas exceções, A você não tem indústria, o queda de comércio preço. não pensa em diminuir a margem de lucro. E Não. simplesmente repassa isso direto para o Isso. consumidor. Sempre você ouve falar: "Ah, fazer o quê, né? Não vamos repassar para o preço". É claro que isso depende muito do tipo de mercado que você tem. Se você tem um mercado concorrencial, é mais complicado, porque aí você perde mercado. Mas se o mercado é relativamente oligopolizado, você garante essa margem e esse custo. E quem sofre é o consumidor final, principalmente os trabalhadores, que hoje são em torno de 60% da população brasileira, que ganham entre 1 a 3 salários mínimos. Pois é, o salário mínimo calculado pelo Diese é 4 vezes mais o valor do salário mínimo praticado. Sim. Como é que vocês chegam a esse número, Sandra? Porque eu fico pensando, 4 e vezes dá 7.000 e alguma coisa, né? sim, Certo. e é para uma família de 4 pessoas. Exato. Aí, para você ter lazer, comida, aluguel, moradia, quer dizer, Na tudo verdade, o que a Constituição trata de que o salário mínimo também tem que que o salário mínimo teria que dar dar conta, conta. e não dá. É. Porque como é que vocês chegam a esse? Como é que você calcula uma coisa dessa? O salário mínimo, que a gente chama de socialmente ideal ou socialmente necessário, que o Diese calcula lá desde os anos 80, ele, na verdade, é uma referência para mostrar que o poder de compra dado pelo salário mínimo oficial, ele está diferente daquilo que diz a própria Constituição. Porque existe um artigo 9º do Decreto-Lei 4.488 da Constituição, que fala que um salário mínimo deve prover as necessidades de um trabalhador e sua família, que a família média é de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Então, você pega o valor da maior cesta básica, esse é o cálculo, a metodologia. Você pega o valor maior da cesta básica e coloca isso para um trabalhador, para uma família média de 4 pessoas. Então, você chega em torno aí de 7.000, e o mês passado, pelo menos na Grande Vitória, foi de R$ 8.000. Ou seja, a gente sempre teve mais ou menos essa paridade. Desde 2023, como a gente teve um resgate um pouquinho da variação do salário mínimo, ele passou a representar menos, né, em torno de 4,5 salários mínimos, é o salário mínimo necessário, que a gente chama. Então, à medida em que o salário mínimo vai tendo uma valorização, ele vai diminuindo essa correlação, né? Uhum. Mas ainda é uma correlação, digamos assim, que é uma referência para o gestor público, é uma referência para a sociedade como um todo e para os agentes econômicos, de que há uma defasagem. Então, é por esse motivo e por conta dos preceitos constitucionais, que falam inclusive da cesta básica, a gente apura esse salário mínimo necessário. Sandra, a gente tem um salário mínimo de R$ 1.621. E eu sei que foi muito difícil para o governo aprovar esse salário mínimo no Congresso Nacional. A gente tem muitos deputados e senadores que não aceitam esse reajuste, não aceitam que o salário mínimo tenha, por exemplo, um percentual de aumento real, né? E que existe uma política hoje que Bolsonaro, na época do governo anterior, abandonou, Sim. né? Mas por que há uma resistência tão grande em elevar o salário mínimo? Por que o salário mínimo é do jeito que é? Por que não pode ser maior? Qual o problema? Por que todo mundo fala assim: se aumentar o salário mínimo, o Brasil quebra? É. O empresário fala Mas isso. sempre esse é o discurso, né? Toda vez que você precisa trazer uma melhoria que seja benéfica, né, para boa parte da população, ou Para a para classe a trabalhadora. classe trabalhadora,
sempre o discurso é o mesmo, né. Vai quebrar o empresário, né, não vamos ter condição, vai gerar isso, vai gerar aquilo. É. E aí vai É embora, mais ou mas menos o discurso equivalente à escala 6x1, né, quando você fala que o tempo de trabalho, o tempo de lazer está em disputa, né. A distribuição de renda no Brasil, que normalmente em qualquer economia desenvolvida, você faz não é distribuir renda, distribuir dinheiro, "toma dinheiro", evidentemente que não é isso. A gente tem 2 formas básicas de distribuir. Fazer Fica mais distribuição de renda, fora as medidas, estou falando de medidas não compensatórias, são medidas que a própria economia arranja, que é o quê? Que é você elevar salários ou elevar a produtividade. Quando você uhum. eleva a produtividade, os preços automaticamente caem. Por exemplo, se hoje uma televisão custasse R$ 500, você não ia precisar dispor de mais recursos do que R$ 500. Então, quando você tem um avanço da produtividade muito grande, que no Brasil a gente ainda tem um problema relacionado à questão da produtividade, por várias razões que a gente tem desde os anos 80, são questões estruturais, ou através de salários. Mas só que quando você vai fazer esse discurso de fazer um salário minimamente, difundido para a maior parte dos trabalhadores, e a gente está falando de 60, 70%, porque o salário mínimo é referência, então, isso é entendido como um engessamento dos agentes econômicos para se adaptar àquela determinada política. Porque aí, colado a isso, vem outros discursos. Vem o discurso dos gastos públicos, vem o discurso da não produtividade, Do vem o controle discurso fiscal. dos encargos, que os salários você normalmente paga o dobro, enfim, vem aquele amontoado de discurso que você tenta desqualificar a principal política de distribuição de renda no Brasil, Mas esses que é o discursos salário são mínimo. reais, assim, eles realmente têm fundamentação? Não, eles têm fundamentação ideológicas, né. Por quê? Porque eles acham, por exemplo, que o trabalhador deveria, em tese, ganhar aquilo que ele merece ou aquilo que ele coloca como troca. Aí vem o discurso da meritocracia, vem o discurso de você começar de um jeito, se qualificar e se preparar. Só que a gente sabe que a história que o Brasil tem não é uma história como tiveram outros países mais desenvolvidos. Nós somos um país periférico, a gente depende da geopolítica internacional e a gente tem uma história de mercado de trabalho muito complicado, né. Você fala do início da escravização e aí Sim, esse sim, processo você todo de exploração? A nossa desigualdade, ela não é uma desigualdade, digamos assim, ela faz parte das nossas estruturas, porque a gente vem de uma industrialização que foi gigante, que foi ela começou nos anos e sempre 30. uma mão de obra muito sacrificada, né. É, O Brasil é, vem sempre com uma mão de obra muito, é. Explorada mesmo? explorada no sentido de que, se você vem que é um país que foi o último a Abolir a Abolir a escravidão. abolir, né, é. a escravidão, você imagina, então isso já vem, assim, a gente já tem uma cultura, É, muito ruim em é. relação, né, à questão dos trabalhadores. Eu, na verdade, assim, Sandra, eu me lembro uma vez que a gente fez nós tivemos um planejamento lá no sindicato, acho que foi o ano passado ou início do ano, não, foi ano passado, acho que foi. E eu não tinha essa ideia da questão de quando falo de salário mínimo em relação à cesta básica, né, os itens da cesta básica, que tem lá os itens básicos, né, o arroz, o feijão, o açúcar, a farinha, o óleo, o pão, a batata, né. E esses alimentos, eles servem de indicadores, né, para essa questão de fazer inclusive referência à questão do aumento real do salário em relação a esses produtos. Eu não tinha essa ideia de que tem essa conexão ali com relação a essas comparações. E aí quando a gente, na verdade, vai ao mercado, e aquilo que eu estava dizendo antes, você consegue sentir a diferença quando você começa a acompanhar em alguns produtos. Quando você que alguns produtos estavam numa alta grande, um valor assim, aí eu vou dar o exemplo do arroz, que a gente estava conversando anteriormente, quando você aí, há um tempo atrás, você chegou aí no mercado e se deparou com um aumento de preços enorme e o arroz chegar uma sacola de 5 quilos custar quase R$ 40. Era uma marca que eu comprava. E ela foi assim, uma coisa absurda. Claro, você faz o quê? Você vai procurar um produto
E substituir? que vai e substituir, né? Eu não posso comprar mais esse arroz, eu vou comprar um outro, vou ver qual marca. Mas mesmo assim o arroz estava muito caro, né? E hoje eu consigo hoje comprar o mesmo arroz que estava quase R$ 40, que está 18. Então, assim, alguns produtos a gente tem visto que tem tido essa diminuição, alguns produtos a gente vê que teve uma elevação. Eh, essa relação de ter essa queda de alguns produtos, tem, assim, um valor de como que está isso, assim, de um tempo para cá? Se a gente avançou no sentido de que a gente está sentindo que está tendo diferença na mesa, e às vezes a gente acha que não está, É aquela pela história, relação do é o salário. sentido, né? Ela estava falando do sentido. Eu também sinto Sensação. isso, né? É porque, olha só, É você. que meu salário é muito baixo. É, A verdade é essa. É, nós temos os salário nossos, muito né? baixo. Os nossos, né? No geral, o salário no Brasil, se Curto. você olhar, por exemplo, a distribuição funcional da renda, né? Hoje você tem, não chega nem a 30%, na verdade 25 e alguma coisa, que é destinado a salários. O restante é governo e capital privado. Então você tem essa distribuição funcional da renda também já muito ruim. Mas quando a gente fala do arroz, a gente não pode pegar um produto específico. E se eu te falar que eu não como arroz? Para mim, aquela Uhum, variação não resolveu, né? Se eu falar com você que eu só como feijão, por exemplo, pode uhum. ter tido queda? Pode ter tido. Mas a inflação e essa sensação, ela está ligada ao seu orçamento doméstico. Então, se a manteiga subiu, se a carne, mesmo que ela tenha mantido o preço em relação, melhor do que há 2 anos atrás, quando a gente fala de nível de preços, a gente pega um período maior. Entende? Então, você pega, por exemplo, a cesta básica de 2011 e 2012, hoje os preços de 2026 não chegam a 2011. Não chegam a 2012. Isso é nível de preços. Como não chegam? Explico Não isso. chegam. Por exemplo, você não vai pagar nunca mais o café a 2,70. Que era o preço lá E lá de atrás, porque a 2011. gente não consegue olhar a economia sem olhar uma série grande. A gente não pode ficar olhando picado. Então, por exemplo, pode ser melhor do que há 3 anos, 4 anos atrás? Evidentemente que é melhor. Inclusive na própria negociação coletiva. Quando você vai discutir negociação Mas quando você coletiva, fala. você vê nitidamente um ponto de inflexão em 2023. A partir de 2023, as negociações coletivas, só mudando, mas está dentro de todo, Aham, todo esse assunto, a gente as, vai chegar lá. as negociações coletivas, os ganhos reais de salário foram alcançando de 2023 para frente 60%, 70%, e hoje representa 87% das categorias tiveram ganho real. Né? Aí você pensa, será que tem alguma coisa a ver com o governo? Tem alguma coisa? Não, tem a ver com o salário mínimo, que ele é referência para diversas categorias. E se você pegar o período anterior, né? Se você pegar de 2019 a 2023, você teve uma queda nessa participação. Então, tudo é uma engrenagem, digamos assim, que você tem todos os ingredientes aí para ir mexendo com essa engrenagem. Agora, sem dúvida nenhuma, uma melhoria num determinado espaço de tempo não ajuda no nível de preços. Para você ter uma ideia, um número grosso, se você pegar dos anos 2000 para cá, existem produtos que elevaram 800%. 800%. Então, a gente não pode, quando você fala em economia, principalmente quando você fala de estruturas econômicas, você tem que olhar esse tipo de variação. Agora, a cesta de produtos, por exemplo, hoje, mês de julho, né? Valores aproximados, tá? Está R$ 750 para um trabalhador. Isso significa quase 50% do valor do salário mínimo. Então, E isso é um ele consegue alimentar uma família comprometimento. de 4 pessoas, pelo menos Não, alimentar? a um Não, trabalhador. porque Umzinho. A um porque Um, 700 e pouco é trabalhador. para alimentar um. um. Um trabalhador. Se é baseado em 4, Sim, aí quando você faz a ponderação e multiplica por uma família média de 4 pessoas, aí você chega próximo ao salário mínimo necessário, que não considera só a cesta básica, mas consideram outros itens do consumo, do orçamento doméstico, dentre os quais os que mais pesaram foi a habitação e educação, né? Aluguel é uma É, coisa muito cara. habitação e educação. Ou você já viu o aluguel voltar a preços de Nunca, 2015? nunca. Então, essa rigidez do preço e a velocidade com que as coisas elevam e a velocidade com que o salário eleva são diferentes. Ô E Sandra, isso dá mas esse descompasso que traz essa sensação que a gente fala.
teria, assim, né, lógico, que teria ter condições sim, mas eu estou dizendo no campo, político, no sentido do governo, né, ter um certo controle nessas questões de preço. Porque a gente sabe que você tem, os valores que são fixados, tem um mercado que da especulação, né, que você igual o preço de aluguel, preço de imóveis, né, depende muito do lugar e tudo, aquela coisa toda. Isso também ocorre com alimentos, né, às vezes também Sim. quando É sazonal, né? você Quando você você tem São chuva muitos. demais, São resolve. ou Ou quando são você você tem sazonais. sol ou demais. às vezes você também quer estocar o alimento para tal então assim, eu acho que aconteceu também na época do arroz, teve uma questão aí que São os inclusive estoques reguladores. exatamente. Então assim, tudo isso implica também nessa questão de ter o aumento do preço e tal. Eh, isso poderia ser talvez ter um certo controle, né, se houvesse realmente essa vontade do governo também tentar fazer isso. Tem aquela instituição chamada Conab, que ela trabalha mais ou menos nisso ou não? Inclusive, vai fazer um ano agora, em agosto ou setembro, se não me falha a memória, em que a cesta básica do Diese ela está sendo feita em parceria com a Conab. A gente já está divulgando junto com a Conab, justamente por causa disso. Eu acho que a gente ampliou geograficamente a cesta básica, a gente fazia em algumas capitais brasileiras, hoje a gente faz em todas as capitais, que era um projeto antigo que tinha lá atrás, mas que não foi para frente. Mas eu acho que você pode amenizar esse tipo de preço, e eu acho que esse governo atual fez, foi fazendo isenção, Dos né, dos impostos. tributos para Da cesta básica. produtos da cesta básica e os estoques reguladores quando a gente saiu em 2022 para 2023 com alguns produtos muito elevados, né. Agora tudo isso tem a ver com as estruturas. Quais são as estruturas? Primeiro, nós temos um modelo mais exportador, principalmente quando se fala de alimentos, né. Isso é uma coisa que um país do tamanho do Brasil, com uma capacidade de produzir alimentos, hoje, ter só um modelo agroexportador, isso não faz sentido, né. É claro que é importante, o agronegócio é importante para o nosso balanço comercial, é importante porque a gente mantém as divisas em dia, mas é preciso que se olhe um pouco mais para as pequenas propriedades, que são aquelas que de fato, né, trazem Agricultura o familiar. alimento exatamente. As pequenas propriedades, porque a gente não fala familiar, porque às vezes não é só família, Aham. às vezes empregam pessoas da região, dos territórios próximos. Então, isso é uma coisa que a gente ainda espera uma mudança mais profunda. É, Só que a e mudança mais profunda depende de um Congresso Nacional um pouco mais alinhado com os não, e o interesses do Congresso trabalhador. critica muito o governo atual, mas o agronegócio recebe uma grana muito grande do Sim, sim. governo O Plano federal. Safra, né? É o plano safra do governo federal para o agro é infinitamente maior do que o plano safra para pequeno produtor. Mas é o povo que critica o Bolsa Família, né, na É, maioria das vezes, Não, por Bolsa essa Família é questão. outra história que eu quero conversar, mas eu é. quero primeiro falar da negociação, Sandra, do setor público na questão dos professores. Você inclusive trabalha essa questão no Sindiúpes. Sim. Você pode dar um panorama de como é que está isso, assim? Porque a gente tem um piso nacional que Até olhei aqui, eu estava olhando, ó, piso hoje para 40 horas, tá R$ 5.163 para 40 horas, é o piso nacional. Considerando que o salário mínimo, o ideal seria 7.000 e pouco, Tá abaixo. muito abaixo. imagina, Quer dizer, e ainda tem aquela questão de que em muitas não prefeituras, paga. em muitos, eles não pagam na carreira, eles só pagam no início. Como é que é essa questão? Como é que Olha, a gente vê que setor privado e setor público, eles têm correlação de forças completamente diferentes. E elas têm estruturas também diferentes de negociação. Por exemplo, quando você vai para o setor privado, você pode chegar no setor privado, fazer uma pauta, Uhum. pedir ganho real, por exemplo, porque a gente sabe que às vezes em algumas empresas
às vezes até médias empresas e grandes empresas, você pode pedir ganho real. Por quê? Porque você tem como mostrar a capacidade de pagamento. No caso do servidor público, você mostra a lei de responsabilidade fiscal, que já é um limitador, você pode até ver uma capacidade de reajuste de 20% até 30%, mas você não tem como exigir da contraparte esse tipo de coisa, porque existe uma lei de responsabilidade fiscal. E outra, existe, por exemplo, como essa distorção, né, que você aplica sobre a carreira. Isso é um problema que vai gerar distorções para frente muito grandes e muito acima do que, de repente, o sindicato consegue, digamos assim, ter uma governabilidade para negociar. Então, Aham. negociar no setor público, apesar de você ter essa questão do fim do serviço, né? Qual que é o fim do serviço? Tanto dos médicos, como dos professores, como dos enfermeiros. É um É o quê? atendimento à É população, né? atendimento à população de um modo geral. Então, se você tem uma desvalorização ou uma redução do Estado nesses aspectos, é claro que você também não vai ter a valorização daquele servidor. Então, é um ambiente, uma correlação de forças que é mais complicado do que o setor privado. E uma outra questão é que quando você chega para falar com a administração, vai depender muito da administração. Eu não vi, por exemplo, posso estar enganada, a Raquel pode falar um pouco melhor, ganho real, no caso do magistério, por exemplo, que é o que ela está representando. Você não vê ganho real. Por quê? Porque, por outro lado, se você for falar isso numa empresa privada, ele vai falar: não, mas a educação pública no Espírito Santo ou no Brasil, ela tem um piso. E esse piso nacional garante, relativamente, que você não tenha tanto perda de poder de compra. Eu acho que não é o suficiente. Até porque, em 20 anos que eu estou no Diese, um pouquinho mais, Os reajustes estão sendo muito baixos também. os reajustes estão sendo Conquistou o baixos. piso, mas o Isso, reajuste que é dado isso, não isso. não acompanha. E nesses tempos que eu tenho no Diese, eu estou falando 20, eu tenho um pouquinho mais do Diese, mas eu estou falando quando eu comecei a trabalhar com servidor público. Você vê que as perdas de massa salarial no serviço público é muito maior do que no setor privado. Ô, Sandra, você está falando uma coisa que eu tenho uma dúvida. O que que é massa salarial? Massa salarial é quando você soma o seu salário real ao longo do tempo, ele já deflacionado. Aí quando Dá você um soma exemplo disso. um exemplo, Hum. por exemplo, a gente fez recentemente para os servidores de São Mateus. Um exemplo, você pegou de 2015 até 2025, né? 10 Você anos. 10 anos. Aí você vai lá, você pega o seu salário real ainda está em 80 de 100. Supondo não, você pensa sem o inteiro, o valor inteiro, um salário. Você perdeu, você tem ele do salário inteiro, você tem 80%, então você perdeu esse 20%. Esse reajuste necessário para repor essa perda de massa é sempre maior do que a inflação, Entendi. né. Essa é a questão da massa. E um outro exemplo que a gente falava muito, especialmente nas grandes empresas, é que quando a gente pega toda a massa salarial e multiplica, se você não tivesse tido perda ao longo do tempo, ele fosse 100 o tempo todo, que é o inteiro, às vezes você, em 2 anos, por exemplo, que são 24 meses, você recebeu 18 salários. Então, o restante você trabalhou de graça, entre aspas, né. Entendi. Então, para as pessoas ficarem pedagogicamente mais fácil de ser entendido, a gente fala, a perda de massa salarial é aquela que, aparentemente, você não recebeu em algum momento da sua carreira. Isso significa é um conceito que eu gosto de usar, porque é bem fácil. Sandra, vamos falar de Bolsa Família. Há um boato, uma fake news que gira em torno, assim, ela está pululando aí, né, de que nós temos uma carência de mão de obra. As empresas estão pedindo professor não quer mais ser professor, né, não tem? Nós vamos ter um apagão, daqui a pouco nós vamos ter um apagão. Noêmia falou isso no podcast que a gente fez com a No Jaqueline. Espírito Santo hoje saiu a notícia de que a Que gente vamos ter um demanda apagão, mão de porque professor não quer mais, a carreira não é mais interessante. Vitória já está sofrendo isso. Vitória está sofrendo, né? Porque o salário diminuiu, o ticket diminuiu, os benefícios diminuíram, aí o professor vai pulando para outro lugar. E o Bolsa Família é um benefício muito importante, né, de distribuição de renda e que é o culpado, está sendo o culpado dessa história toda. Não tem, o cara não quer mais trabalhar porque recebe Bolsa Família.
Então, vamos falar um exemplinho do meu cotidiano. Eu visito muito padarias, né? Principalmente chega finalzinho da tarde, eu vou lá, Passa tomo um para comprar um cafezinho, pãozinho. é um pãozinho com manteiga, enfim. Um E sonho, Ai, é, meu Deus. com um aquele, um sonho. sonho. E uma vez, vou falar esse exemplo porque eu acho também bem ilustrativo e que pode representar bem essa queixa. Aí a moça lá, ela é gerente da padaria, funcionária, Uhum. trabalhadora da padaria. Aí, ela tá lá pegando as coisas, guardando, aí ela falou para esse menino: "Pelo amor de Deus, que dificuldade que a gente não consegue contratar ninguém, essa coisa desse Bolsa Família". Aí eu falei: "Deixa eu te falar, quando você for falar com o seu patrão, você pede ele para aumentar o valor do salário, isso resolve esse problema". As pessoas não estão dispostas, algumas, né, uma parcela não estão dispostas a sair para ganhar 1.400 e pouco livre dos descontos, trabalhar normalmente em escala 6 por 1. Eu já ouvi falas de funcionários de padarias na frente da minha casa, que montaram um churrasquinho, que passaram a fazer lingeries, que estão ganhando mais, porque existe uma coisa que a gente usa muito também e que é motivo de estudos, recentes da Unicamp, por exemplo, do CESIT, que é com um departamento dentro da Unicamp que a gente é muito associado, a gente faz muitos cursos por lá, que é a coisa do esvaziamento do sentido do trabalho. O trabalho, às vezes, ele não é mais aquele fator de valorização do Daí trabalhador. essa repulsa com relação à CLT, com essas Sandra, campanhas que tem não na vou internet. bater na Exatamente. mesa. Tá, exatamente. Então, o que que acontece? Você tem, ao mesmo tempo, uma não valorização do trabalho, e aí quando a gente fala é não valorização dos salários que remuneram o trabalho, né? E ao mesmo tempo você vê outras ofertas de ocupação, que não é necessariamente emprego, que você acredita que vai te trazer mais satisfação. Então, existe esse sentimento contraditório, Ô, né? Sandra, eu moro em Marechal Floriano, é uma cidade pequena de 17 mil habitantes e tal. Sim. Tem um supermercado lá perto da minha casa, é um supermercado de bairro chamado Bem-vindo. E a Kelly, que é a dona do supermercado, já virou minha amiga, a gente bate papo sobre isso. E aí eu vou lá, né, e ela fala assim, eu não, ela tem 2 caixas assim, só 2 caixas. E ela falou assim, eu não consigo ninguém para trabalhar porque eles querem, quando eu digo que tem que trabalhar até 6 horas da tarde no sábado, ele fala assim, não quero. Porque ele consegue trabalhar em outro lugar sem trabalhar aos sábados, ganhando a mesma coisa. Então, por que que ele vai ficar trabalhando aos sábados se ele vai ganhar a mesma coisa? Não, mas eu ofereço isso, ofereço aquilo. Aí eu falei, mas e o salário? Quanto que é o salário? É o salário mínimo. Então, ela pode oferecer lá um ticket maior, um benefício maior, um plano de saúde melhor, mas não é salário, não é renda, Sandra. Mas eu acho Exatamente, que ela colocou essa exatamente. questão quando a gente falou da CLT, essas campanhas, esses vídeos que a gente vê pela internet quando fala, né: "Ah, eu sou CLT", Joga a né, carteira fora. joga a questão do CLT, porque pra gente que isso era algo tão importante, você ter uma carteira de trabalho assinada, você estar empregado, isso era motivo de orgulho, Orgulho. né, de você, saber De que você de garantias, né? garantia de direitos. E aí hoje quando você fala, assim, que eu sou CLT, é como se fosse assim, você tá no sal, você é CLT, porque você Uhum. tá trabalhando numa escala 6 por 1, Mas é porque uma o seu grande salário fake é news isso, lógico, dona Sandra. mas é isso que eu tô dizendo, olha como que isso, essa desvalorização da questão do salário, da Do questão Do trabalho, do trabalhador. trabalho em si, né. isso, então, Perde ó, o sentido. levou a ter essa comparação, e é triste, né, de certa forma, porque foram a duras penas, né, que a gente Com conquistou cer tudo isso, só então só uma coisa que eu acho que antes que eu me perca aqui no debate, que está tão bom que a gente vai acabando vendo aqueles monte de ideias. Vocês sabiam, por exemplo, quem está nos ouvindo também ou nos vendo, a carteira de trabalho era a maior representação da cidadania. Isso nos anos 50, nos anos 60, até os anos 80. Você ter uma carteira de trabalho era o certificado de que você era um cidadão. Tanto que a gente guardava todas, né, Sandra? Ia preenchendo e Exato, isso é guardava todas. preenchido E e era um guardava. documento importante, Então, Raquel. exatamente. Então você tinha toda essa questão. Mas o que que hoje você tem com o trabalho? Além disso que a gente está falando, você tem, no caso específico do Bolsa Família,
A gente tem que entender que a questão do Bolsa Família misturado com empreendedorismo, misturado com a questão da CLT, que é uma coisa que te prende, que você não tem valorização. Gente, tudo isso é uma construção de uma narrativa muito forte. E não Uhum. é uma narrativa à toa, é uma narrativa para redução de custo dos Isso aí. agentes econômicos. Então, a gente não pode confundir. Quando alguém te falar mal da CLT, você fala. Então, vai lá, compra sua moto e vai fazer entregas, nada contra, tá, gente? Só que eu acho que tinha que ser muito sistematizado e muito legalizado. Porque eu, recentemente, eu tive um acidente grave na família. Você entra no SAMU, você vai na enfermaria do SAMU, que você vai ver a quantidade de motoqueiros que tem lá, é perna quebrada, e aí? Qual a proteção que esse trabalhador tem? Nenhuma. Então, é meio que uma narrativa que inebria um pouco algumas pessoas que se arvoram dizendo que não são seletistas, mas quando você estiver dentro de um Uber, você pergunta à pessoa: você tem você gosta de receber 13º? Ele, opa, adoraria. Você gostaria de ter previdência? Oh, Férias. adoraria, férias. Então, por que você não é contra a CLT? Quando, evidentemente, quando a pessoa fala que é contra a CLT. Então, às vezes, é muita falta também de conhecimento. E aí você absorve aquela narrativa que o mercado está dizendo. E o pior, traveste essa narrativa de liberdade. Agora tem Isso uma é, isso é Isso é pior triste, ainda. porque Isso é é como se pior você. É ainda. aquilo que você falou. CCLT, você está Você preso, está você está preso. É. você tá grudado em alguma coisa, você não tem liberdade. Essa coisa da liberdade, e a mesma coisa com a liberdade de imprensa, tá? A Também, mesma também. mas coisa. existe um recorte, eu queria fazer só um adendo nessa questão aí de você, ter a carteira de trabalho como algo, né, de você ter orgulho por você ser, né, um funcionário, um trabalhador de carteira assinada. Acontece muito isso quando você mora numa periferia, no morro, quando você principalmente é preto, e eu sei que eu convivi isso muito próximo, da pessoa sair para descer para comprar um pão e procurar, e a carteira de trabalho ser um documento como se fosse uma identidade. Leva no bolso a carteira de trabalho. "Por que que você está levando essa carteira de trabalho? Essa carteira já está toda esfarelada, já está toda". "Não, porque se eu for parado eu mostro que eu sou um trabalhador de carteira Raquel, assinada". eu acho que isso tem a ver com aquela Entende? lei da vadiagem, É quando vadiagem. teve, Anos 70. quando os escravos foram Tem lá. libertados, abandonados e não deram A nada, nem própria casa, sorte, a né? própria sorte, nem lugar para morar, nem lugar para plantar, nem lugar para produzir, nem nada, e eles não tinham o que fazer e ficavam. Aí a lei da vadiagem para quê? Para prender, para tirar Sim. E esse isso povo. até hoje, tá? É muito E forte, então, tá? eu Muito acho que forte. na época da ditadura também tinha isso, né, Sandra? Sim, Se sim. você não andasse com a sua Era carteira de Carteira de vadiagem. trabalho. trabalho, você Entrava na lei da entrava na vadiagem. lei da vadiagem, né? Então, assim, Eu estou dizendo como que isso perpetua ainda nessas até comunidades, né, na hoje, questão até Perpetua. hoje, aonde o racismo é maior, né, onde tem essa questão toda, e isso ainda é ter a carteira de trabalho teve a é algo que oportunidade, você né, tem dizer Raquel? assim: Teve a "Não, eu oportunidade. sou um trabalhador", né, mas lógico, o nosso recorte ela tem uma outra conotação no sentido de que o que estão fazendo com relação a ser empregado, né, a ser trabalhador, a Agora, ter uma carteira. Agora, agora, isso nos coloca uma questão muito, muito importante dos projetos de governo. Porque se você tem um projeto de governo que você vai incentivar, por exemplo, trabalhos intermitentes, trabalhos temporários que não têm direitos, aparentemente vai ser gerador de renda, mas ele não vai ser gerador do trabalho decente, do trabalho Uhum. seguro, do trabalho em que o trabalhador vai ter minimamente resguardado a sua proteção social. Então, tudo isso, gente, não é aleatório. Tudo isso faz parte de uma narrativa realmente. E aí a gente tem que olhar assim, para onde a gente quer ir. Tipo assim, que nação que a gente quer, né? Quer dizer, como que você vai fazer um país rico como o Brasil sair dessa desigualdade abissal que a gente tem? Então, Então, tudo tem que ser levado em e conta. quando a gente traz isso para a questão do magistério, e vão trazer para nossa categoria, quando você tem as contratações em designação temporária, os DTs. né, os Exatamente. DTs, e aí eu sempre falo os contratados, porque acho que o designação temporária é um termo tão, eu falo, É meio É agressivo. eu acho muito, contratado, e aí né? eu falo Na cara dura. professor contratado. É. Mas o que que acontece? Até o FGTS, que ele deveria ser um direito, que ele não precisaria brigar por isso, né, os municípios não pagam o FGTS. Para ele receber o FGTS, ele tem que entrar com uma ação judicial.
E o sindicato, ele entra com a ação para que esse trabalhador tenha o direito de receber quando ele trabalha mais de 2 anos na mesma rede. Então nós temos casos, assim, de professores que estão há 5, 6, 8, 10 anos trabalhando, nunca receberam FGTS, porque termina contrato, inicia contrato, termina contrato, inicia contrato, ele não recebe. E aí você tem a questão de que se passa de 5 anos também, e ele não Perde entra com a ação, ele perde perde. o direito de recorrer. Então, assim, para você ver que isso é muito latente dentro da nossa categoria. Agora tem um outro, É. um outro sintoma aí, a questão do FGTS. Eu trabalho em outros em sindicatos da rede privada. Raquel, primeiro sintoma de que a empresa está quebrando, não paga. depositar o FGTS. É o primeiro, Sandra. E eles encontram uma maneira, porque é o seguinte, quando você contrata uma empresa séria que contrata uma empresa terceirizada, ela tem meios de verificar se essa Sim, empresa está está pagando, né? pagando FGTS, está pagando INSS direitinho, se está cumprindo A com legislação. a legislação. Mas eles encontram a maneira de burlar essa fiscalização e a gente tem muitos problemas em algumas, por exemplo, eu estou no Sintel também, que é um sindicato dos trabalhadores telefônicos. Nesse mês de julho e agosto, nós tivemos 3 empresas que deram um calote nos trabalhadores e a principal coisa, além de não pagar o salário, não pagar as rescisões, e você vai lá olhar o extrato analítico do FGTS, não tem um mês depositado. É um Na problema, maioria das vezes. é um problema. Essas empresas Não, chegam e a falir. alguns grandes empresários, a gente tem, alguns foram citados, pelo menos há 2 décadas para trás. Agora já existe uma certa conscientização, né? Até porque você tem os terceirizados, você tem formas de redução de custos, né? Mas a fala do empresário, um grande empresário, que eu não me lembro, mas eu acho que era o dono do Grupo Pão de Açúcar, em que eles perguntam: "E aí, o senhor paga direitinho o INSS, o FGTS?" Ele: "Ah, não, a gente tem 400 bilhões lá, mas está na justiça, cada um busca o seu." Então, é também uma coisa de visão do que é o trabalho, dessa visão ainda, a gente não precisa necessariamente falar que é escravocrata, mas é uma coisa de não priorizar ou não considerar o trabalho uma forma, sabe, que é meio generalizado hoje, né, você tem especialmente quando você sabe que o cara pode ir para uma outra coisa, ele pode ser contratado como PJ, como tem várias empresas fazendo esse tipo de contratação. Se contrata como pessoa jurídica, ele vai ter o menos custo, que é o que eles denominam, o que eles chamam de encargos, a gente chama No de magistério a direitos. gente não tem isso, mas no setor, por exemplo, na minha Não, profissão, no que é setor jornalista, privado é muito, ixi, no na minha setor profissão privado é muito, no tem setor muito isso. privado é As muito. grandes empresas de De comunicação, comunicação, os nossa, é. apresentadores que têm salários maiores, todos eles são PJ, de jornal, Então entendeu? voltando aqui às negociações coletivas do magistério, a gente percebe que o servidor público, de um modo geral, né, magistério é porque eu acompanho mais de perto, e os servidores de São Mateus, que a gente acompanha mais de perto, e os sindipúblicos também, eles não estão lá naquela tabela que a gente faz de negociações com ganho real, né? Justamente porque existem algumas garantias que talvez, digamos assim, não é que não é que substituem, mas amenizam essa questão, que é, por exemplo, o plano de carreira. Você tem um plano de carreira que isso não é visto no setor privado. No setor privado não existe a palavra PCS, com exceção de algumas empresas que são públicas, mas não existe. Você pergunta sobre, e nosso plano de carreira, qual é o nosso horizonte profissional, né, da gente alcançar cargos e tal, ou mudar de mobilidade dentro do trabalho. Não, a gente tem política salarial. E a política salarial, ela é bem diferente de um plano de carreira. Primeiro, porque ela não atinge a todos, segundo, porque ela tem uma subjetividade muito grande. Então, Depende muito do seu chefe. existem camadas e camadas no mundo do trabalho, gente, que vai, digamos assim, levando as pessoas até formas alternativas, né? Inclusive escambo, né? Você tem algumas comunidades, por exemplo, que trabalham com escambo. Claro que isso é minoria, mas existe assim uma. Hoje, por exemplo, na Europa, eu estava olhando uma matéria da Europa, por exemplo, você tem muitos trabalhadores que são temporários e que têm jornada intermitente. Como tentar se fazer em 2017, com a reforma Trabalhista. trabalhista. E E que não aí, colou, né, Sandra? Aqui não não colou, né? colou porque a ideia era a geração de
de emprego e de trabalho, mas Isso não aconteceu. isso foi uma onda. Foi uma onda que depois caiu e elevou a taxa de desemprego. Hoje a gente tem, talvez todos, mas você tem um nível de desocupação a mínima histórica, Mas, desde Sandra, 2012. no setor público, por exemplo, no setor, não, na questão da educação, De você educação. tem o Fundeb, Sim. que financia a educação. E a gente sabe que Noêmia, por exemplo, vai lá e batalha pelo reajuste e tal, nananã, aí chega no final do ano, eles dão abono. Ou dão um tipo de abono, Uhum. pegam por quê? Porque tem um dinheiro que vem, tem um recurso Sobra, que acaba vem sobrando. e acaba Recurso que sobra sobrando. e faz E isso. eles não dão Transforma em reajuste, abono. eles transformam isso em abono. É. Mas esse abono não entra para o cálculo da aposentadoria, não entra para nada. Nenhum. Isso é muito ruim para o setor, para o magistério, muito ruim. Uhum. Isso Mas também aí virou uma prática, na verdade. aí tem uma característica que é diferente do setor privado. No setor público, você tem que antever esse tipo de reajuste e essas mudanças, porque você tem a LOA, se não me engano, né? A Lei de Ah, sim, Orçamento Anual. Então, isso. se você não colocar ali na LOA aquilo que você pretende para o ano, né, digamos assim, o ano executivo seguinte, você não consegue. Isso não existe, por exemplo, no setor privado. O setor privado, o que pega ou o que define muito as negociações é a performance da empresa e a conjuntura econômica. Se a conjuntura estiver mal, a empresa pode estar ótima, mas você cai o percentual de conquistas de ganhos reais. E no caso do servidor público, você tem muito essa legislação. Ou você prepara Ou uma você parte do planeja, ou orçamento, então. ou vai ser muito difícil e vai vir como forma de abono ou de outras formas, como tem no governo estadual, que eu acho que vocês têm um a mais que tem, eu esqueço sempre o nome, mas nada contra, é uma forma de negociar, é uma forma de melhorar a renda, mas para você melhorar na Subsídio, massa, o famoso subsídio. subsídio, mas para você melhorar na Acho que é massa isso. salarial, que é o que interessa, que é a massa salarial, você tem que planejar na LOA, que é Eu penso assim, quando você, né, cada rede, né, vai lá para poder brigar, lutar pelo reajuste salarial, o que a gente tem percebido é que o reajuste, ele não é muito em si, ele não visa isso, o fundo que ele recebeu da educação, e às vezes o dinheiro também, que às vezes eles usam 100% do recurso do Fundeb para a valorização dos professores, e às vezes ele pega o dinheiro do Tesouro para poder pagar a folha de pagamento. Nós já fizemos, por exemplo, na rede que eu atuo, que é a Vitória, nós já fizemos cálculos, tabelas, uma série de coisas que prova que tem dinheiro para dar, sim, que tem sim. condições para dar, e não dão. Então, assim, o que que os governos hoje têm feito? Eles pegam o índice inflacionário lá, aquele período da É, a inflação 12 esse meses. ano é o quê? 3, o quê? 4%? Claro. Vamos dar 5, demos acima da inflação. E a nossa luta não é por reposição inflacionária, a nossa luta é por reposição salarial, é para ganho salarial. Então, É quando para você valorização para do valorização. professor. Então, quando você tem aí um piso nacional de 40 horas, de 5.100 e pouco, e aí você tem aí um salário que deveria ser de 7.000 e pouco para uma pessoa, quer dizer, nós ainda do magistério estamos abaixo desse valor que seria, né, Necessário. necessário para uma pessoa, né, como foi colocado. E o que que eu percebo disso? Nós, e aí independente de ser do magistério, seja de qualquer outro ramo, né, outro segmento, o que a gente sente é quando você principalmente vai pagar, chega no final do mês, você recebe seu salário, você vai pagar suas contas. Aí você tem a sua conta de luz, você tem a sua conta de água, você tem o Exatamente. supermercado, você tem isso, você tem aquilo, e aí você vai vendo como que essa elevação de preços não acompanha o que você ganha, o seu salário. Sim. Ele não Principalmente as consegue. contas administradas, né, que é luz, água, Então, gás. aquilo que você tem que pagar todo mês e você tem que se alimentar. E aí, claro, que quando a gente vê que, eh, o Brasil sai do mapa da pobreza, né, e a gente não pode achar que isso não teve nada, né. Mesmo que a gente ainda esteja lutando para que a gente chegue nesse salário ideal, mas o fato da gente já estar no período aonde o Brasil saiu do mapa da fome, que estava até pouco tempo, tinha voltado para o mapa da fome, 33 milhões de pessoas sai do com porque comia osso, gente, as insegurança pessoas estavam alimentar, comendo osso, então você sai insegurança alimentar. isso, sai do mapa da fome, né, volta
a se alimentar melhor. Tem todos esses programas. Então, assim, isso também é importante. E quando você consegue, porque a gente percebe nitidamente no supermercado que alguns produtos que você comprava, que antes era um valor que hoje está outro, que você consegue ter um pouquinho mais, assim, sobra um pouquinho. Não é muita coisa, mas você consegue perceber. Como você mesmo disse, como o valor não vai voltar, aquilo do que nível de custou preços. que custou R$ 2, R$ 3 não vai voltar, É. mas se você tem uma queda de preço, isso te ajuda de certa forma, né? Olha só, a gente já chegou a 50 minutos essa conversa, tá? E Ah, é uma é? conversa que não pode durar muito, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que você pode me ajudar a entender. Ah, quando é que o trabalhador brasileiro vai perceber a questão do aumento da tabela do imposto de renda? Quando que ele vai perceber? Porque até hoje ele não percebeu, apesar de que desde janeiro até agora ele já tem A isenção. a A isenção isenção de até 5 5 mil mil. De 5 reais. mil, até 5 Quando é mil. que ele vai começar a perceber isso? Olha, é o que a gente fala, né? Tudo está muito relacionado à comunicação, à mídia, à formação, né? E hoje a gente sabe que a formação da classe trabalhadora, de uma forma geral, eh, ela não é esclarecedora, Mas, ela Sandra, não ele olha a percebe no questão da contra-cheque história. dele, Sim, sim, diminui o gasto sim, dele. mas sim, eu acho que ele percebe, porque ele não tem mais o desconto do INSS. Não, do Mas imposto de do renda. imposto de renda, desculpa. Uhum. Mas os que sofrem, porque houve uma redução de alíquota proporcional acima dos 7 mil, esses vão falar mais do que aqueles que tiveram isenção, percebe? Uhum. Então, é uma questão de não valorizar aquilo que, digamos assim, a pessoa não sabe aonde ela está na sociedade. Ela não se percebe ainda enquanto uma pessoa que precisa dos projetos sociais, por exemplo, que precisa entender a que classe ela pertence. Então, existe uma dissonância muito grande e não se perceber. Às vezes, a pessoa não quer se perceber nem como trabalhador. Ela Sim. prefere falar que ela é empreendedora, né, mesmo que seja por necessidade e não por, né, por oportunidade. Então, tudo isso faz parte de uma forma de ver as coisas. Isso é muito complicado. E isso no magistério é importante, porque se o É, salário do professor hoje para 40 horas é mais de 5 mil reais, ele não vai ter já vai ter praticamente isenção. isenção, a isenção é Ter total, né, isenção. Raquel? Então isso, uma tabela que era 27,5%, Já é uma fatia é uma boa, né, fatia que boa de você deixa economia, de pagar. deixa de pagar, quer dizer, você volta isso para sua renda, né? Mas Sim. a gente percebe que ninguém nem fala disso. Mas Ninguém é o nem que eu estou fala te falando, disso. aqueles que ganham acima de 10 mil estão reclamando. Você entende? Então, existe um paradoxo nessa Mas, Sandra, questão qual é a faixa da social. população que ganha acima de 10 mil? Olha, você tem aí em torno de 30%, aproximadamente, que você tem de E 3 quantos foram mil beneficiados pela redução da taxa são do imposto de renda? muitos. Não, são muitos, são muitos. É só Cerca você de entender que são 70%. 60, eu não tenho o número exato, mas se você analisar que 60% da mão de obra hoje ganha nessa faixa, de 1 a 3 salários mínimos, que vai acima de Uhum. 5 mil. Agora, um detalhe que a gente não falou aqui, que eu gostaria de resgatar antes da gente encerrar, é que o dado do Bolsa Família é muito falado pelas empresas micro e pequena famílias e tudo, mas, por exemplo, pouca gente fala que 68% do pessoal cadastrado no Bolsa Família abandonou o programa. Isso é pouco dito. 68%? Isso é pouco dito. Por que abandonou? Porque às vezes a pessoa não tinha Melhorou. nem dignidade mínima até para sair em busca do trabalho. Né, você vivia ali de subsistência e quando a pessoa também fala: "Ah, mas R$ 600 e prefere", quem vai preferir ganhar R$ 600 a R$ 2.000? Não, quando eu ouço que não tem mão de obra disponível, que não tem empregado, eu não consigo contratar É, por causa do Bolsa Família, eu falo, mas é. quem é que quer viver com Com R$ 600? Não 600 conto, como diz existe o isso, 600 né. conto, Por não isso que o percentual de 68% é significativo, é pouco divulgado e é pouco explorado, inclusive pelo próprio movimento sindical, é. porque isso é uma pauta, digamos assim, nacional. Então você vê o sucesso de um programa quando você vê que as pessoas saíram do programa. saíram dele. Então, eu acho que tem certas coisas que a gente também tem que ter meios de divulgação, tanto quanto as outras questões, que às vezes deturpam o projeto maior, digamos assim, de um determinado governo. Meninas,
Foi tão bom. A Ai, gente começa a falar, tá tão vendo? esclarecedor. Passa assim, ó. É, tão Que bom. esclarecedor, Sandra. Obrigada, muito obrigada por você ter vindo aqui explicar isso pra gente, porque não é um assunto fácil, né, Raquel? A gente Não, não é sabe que não. tem muitas nuances, É, muitas é, explicações. Raquel, muito obrigada por ter me ajudado a Obrigada a fazer esse você. programa. é. Eu E eu, agradeço muito também, tá, Tânia? Eu não gosto é, eu sempre de queria que falar você falasse. disso e de ter um canal que a gente possa não precisar ficar medindo palavras, como às vezes você vai dar entrevista sobre cesta básica, às vezes você tem que medir palavras. Aqui eu me senti mais à vontade. Foi muito É um bacana. Ah, bate-papo, né? Bem, Bem solto. bem pois é, eu relax. agradeço muito a presença de vocês. Obrigada por ter voltado. E Sandra, quando você tiver uma novidade, volta para conversar com a gente, porque eu acho que é um assunto bom para esclarecer para os nossos aposentados. Eu queria muito Sim. falar do tal do empréstimo consignado. Não deu tempo, mas eu acho que você volta aqui para a gente conversar sobre isso, porque nossos aposentados estão endividados Sim, com o empréstimo consignado e eu acho que precisa mudar algumas regras, porque senão a gente não vai sair desse buraco, é entendeu? verdade, É isso, verdade. Raquel, obrigada. Obrigada, Sandra. Muito obrigada a você pela audiência até agora, que aguentou esse papo aqui, um papo pesado, né? Não é um papo leve, é um papo pesado. Mas a gente, toda quarta-feira eu te espero aqui novamente, porque a gente vai estar com mais um episódio do podcast Diálogo da Educação. Então, obrigada pela sua audiência, nós agradecemos e até um próximo episódio.